Acho que a gente recebeu agora o ok do Gu. Então, bora começar, pessoal. Antes de mais nada, a gente queria dar boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos convidados e agradecer muito a presença deles, a Laís Lima e o Daniel Fátio, perdão. A Fátio. gente está muito A gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje. E antes de iniciar, então, o nosso bate-papo, apenas alguns breves avisos. Nós vamos iniciar as atividades do Pronamp na semana que vem, dia 2, na quarta-feira, às 11 horas, e nossas inscrições ainda estão abertas. Nós abrimos 200 vagas e mais de 70% delas já foram preenchidas, então se você ainda não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo, e a gente quer muito te ver nesse grupo, nesse semestre que, enfim, está cheio de novidades. Então, agora, já passando para a nossa conversa, eu vou me abster de apresentar nossos convidados, justamente porque a ideia é deixar isso bastante informal, realmente uma conversa. Então, a minha primeira pergunta vai ser para os convidados se apresentarem, falarem um pouco sobre como foi a trajetória acadêmica e profissional deles até chegar até aqui. Então, por favor, Laís. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís, enfim. Nossa, fiquei até nervosa, gente, aqui, ó, com tanta gente, essa audiência aí me vem. Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sempre gostei. A live tá mais famosa que a live do Gustavo Lima aqui. Olha aí, tá vendo? Sempre gostei de escrever, de ler, enfim, então direito ou jornalismo eram minhas opções. Acabei fazendo direito, eu fiz na PUC do Paraná, fiz como exterior também, porque eu sempre gostei de línguas e queria direito, mas queria direito internacional, já tinha um pezinho ali. E comecei minha carreira profissional trabalhando no escritório de um professor da universidade, que me convidou para trabalhar com ele, eu fiquei 3 anos e meio, queria ser advogada, fazer litígio, audiências, amava, adorava fazer tudo isso, mas surgiu uma oportunidade para trabalhar na procuradoria, para ir para o governo, acabei entrando no governo, trabalhei numa parte de estratégia, fui para Abu Dhabi com o governo atrás de fundos para levantar dinheiro para o Estado. Gostei um pouco disso, mas não queria ficar no governo, não tinha meu perfil. Fiz mestrado em Chicago, fiz Northwestern, fiz meu LLM, passei no bar de Nova York e acabei entrando no escritório de Nova York. Hoje eu trabalho com o mercado de capitais. É isso. Ótimo. Meu nome é Daniel Fátio, eu trabalho hoje na área de fusões e aquisições aqui do Itaú BBA, banco líder em fusões e aquisições no Brasil. Na verdade, nasci em Ribeirão Preto, eu vim para São Paulo efetivamente para estudar. Eu tinha uma dúvida muito grande sobre quais carreiras eu gostaria de seguir desde o início e isso perdurou ao longo da carreira, como a gente vai contar um pouco. Mas eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu tinha uma influência muito grande dos meus avós, que tinham parentes aqui em São Paulo que fizeram direito e eram referência. E eu, quando estava na minha primeiro ano do colegial, eu ouvi falar que na GV as empresas iam direto na faculdade recrutar, que as empresas tinham stand lá, então isso me acendeu uma luz aqui para tentar fazer administração também. E aí foi isso que eu fiz. Eu me formei em Direito na USP e me formei em Administração na Fundação Getúlio Vargas. Foi um pouquinho faseado, eu terminei primeiro Direito e depois Administração. E eu gostaria de dizer que eu sempre sonhei em trabalhar em Investment Banking, mas isso não é verdade. Eu tinha, como eu falei, muitas dúvidas sobre o que era o mercado financeiro, quais eram as opções. Eu comecei trabalhando na área de análise de ações do JP Morgan. Na verdade, eu comecei numa consultoria chamada Solfin, na área de reestruturação de passivo. Isso foi em 2008, 2009. Depois eu fui para a área de análise de ações do JP Morgan ainda como estagiário. E na época todo mundo, né, acho que tinha uma confluência de fatores ali. Acho que em 2006 o Brasil ganhou o grau de investimento, né, tinha uma perspectiva muito grande de investimento em mercado financeiro. A gente teve a crise de 2008, então todo esse negócio de banco entrou muito no radar dos estudantes. E isso me chamou muita atenção. Então eu falei, para onde que é a área do mercado financeiro que todo mundo quer ir? E era, na minha época, hoje é bem menos, né? Acho que tem muito mais opção. Mas na minha época era investment banking. Aí eu acabei entrando na Merrill Lynch, né? Que hoje foi comprado no meio da crise pelo Bank of America. Fiquei lá 5 anos, não sem titubear nas decisões. Eu saí de lá, fiquei um mês no research do Morgan Stanley, achando que eu queria mudar de carreira. E depois fiquei 4, 5 anos lá. Saí de banco, porque os primeiros anos em banco, eles são realmente muito difíceis, né? Tem muita gente que faz os 3 ou 4 primeiros anos de analista e vai fazer outra coisa da vida. Eu saí do banco, a princípio, sem nada, em 2014, 15. Fui fazer mochilão na Ásia, voltei, comecei a trabalhar na boutique chamada RGS, né? Boutique de Fusões e Aquisições, e acabei voltando aqui para o Itaú, para banco, né? Especificamente aqui no Itaú em 2021. Então, eu estou aqui já há 10 meses de novo.
essa vida de maluco? A vida é de maluco mesmo, gente, posso dizer. É administrável, assim, acho que, é claro, é difícil, mas eu não acho que é fora da realidade, acho que dá para administrar, sim. Eu acho que a Thaisa está tentando falar, mas se ela não conseguir, Isso. então... Consegui abrir o microfone agora, perdão a demora, gente. Então, a minha pergunta para vocês é o que fez vocês seguirem na carreira de vocês, mesmo quando tinham possibilidade de atuar em outros mercados? A Laís, por exemplo, o que te chamou a atenção para a atuação de advogada em um escritório americano? Tu poderia falar isso um pouquinho para a gente? E o Daniel, o que te atraiu no investment banking, que te fez assim ir para essa área? Bom, eu sempre gostei de línguas, assim, sempre. Eu comecei com 5 anos a estudar línguas. Com 16 anos eu morei em Taiwan, que eu queria falar mandarim. Então eu morei 1 ano em Taiwan. Depois eu morei no México, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei na Disney. Enfim, eu tava morando de novo nos Estados Unidos agora. Eu adoro línguas, sou a louca da língua. Viagem, cultura, é comigo mesmo. E eu queria usar isso de alguma forma, sabe? Porque eu sabia falar línguas, só que eu não usava. Eu tinha todo um asset, né? Enfim, que não me servia de nada. E, ao mesmo tempo, eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu fiz Comex pensando em achar um núcleozinho que eu pudesse entrar no direito. Só que eu entrei no grupo de pesquisa de Direito Internacional da universidade, fiz PIBIC, que é projeto de pesquisa na universidade. Falei, não é isso que eu quero, porque eles ensinam a parte internacional de direito público, né? Você não entra no viés privado, como funciona o mercado. Não, pelo menos assim, na época, a PUC não tinha esse tipo de approach no curso. E eu vi na possibilidade de fazer o LLM, a possibilidade de fazer o BAR, né? Que o BAR nada mais é do que a OAB nos Estados Unidos. Lá a legislação é separada por estado, então você passa no estado que você vai exercer, mais ou menos como no Brasil, você também pode pegar até 5 causas em outro estado, desde que você peça uma licença, mas é estadual, porque tem a legislação estadual, tem uma prova da legislação estadual, e fazer o mestrado poderia me permitir passar no BAR. O que isso ia virar depois? Se eu ia conseguir um emprego? O que eu ia fazer da vida depois? Eu não sabia. Mas, na dúvida, eu queria tentar levar a minha carreira para esse rumo, usar as línguas que eu falava e aproveitar tudo isso que eu gosto tanto, assim, sabe? Viver essa experiência um pouco internacional. Então, foi um pouco isso que me trouxe até aqui. Eu queria ter mais determinação, tá, em dizer por que eu escolhi a minha carreira, e acho que até no post que eu compartilhei no LinkedIn, o que eu falei realmente é verdade. O meu primeiro currículo, ele tinha como objetivos áreas como research, private banking, ser trader, trabalhar em investment banking, trabalhar em tesouraria de empresa. Então, assim, isso é toda a gama de mercado financeiro que eu consegui encontrar na internet. Eu digitei áreas de mercado financeiro e acabei caindo, talvez um pouquinho Maria vai com as outras, né? Como eu comentei, todo mundo queria ir para investment banking, o cara que trabalhava no JP Morgan era famoso na escola, na faculdade, né? Então acho que teve um pouquinho disso, mas o que eu consigo dizer por que eu continuo, tá? O que me fez efetivamente gostar daqui, eu acho que é um pouco a combinação entre você precisar ter conhecimento técnico relevante de finanças, e a gente tangencia um pouco direito, né? Até por ter que negociar contrato, com habilidades sociais, né? Então, social skills. Então, comunicação com o cliente, comunicação com o time. O que a gente está fazendo aqui é tocar projeto que envolvem pessoas, a minha atividade, né? Então, eu preciso fazer as pessoas se moverem para algum lugar. Então, acho que essa combinação entre a necessidade de saber um pouco da técnica de finanças e direito, com essa possibilidade de interagir bastante com pessoas, e aí a gente vai falar um pouquinho de negociar, influência, liderança, eu acho que é isso que me mantém na carreira até hoje, tá? É isso que me motiva a continuar. Não posso dizer que era isso que me motivava a entrar, mas depois que eu entrei, acho que é isso que me faz gostar do que eu faço. Eu acho que muita gente vai se identificar agora com vocês, Tati, porque eu também, exatamente no primeiro período da faculdade, no segundo período, no terceiro período, eu vi que eu gostava de empresarial, mas eu gostava de empresarial, arbitragem, civil, mercado de capitais, societário, e tudo isso para mim era a mesma coisa. Então, meu currículo estava voltado para tudo isso. E ao longo do tempo mesmo que a gente vai se desenvolvendo.
Mas agora eu queria saber um pouquinho, na carreira de vocês... Isso é super Claro. normal. E o que eu recomendo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, experimentem estagiar em vários lugares. Isso acontece. Como eu falei, eu comecei numa boutique de reestruturação financeira, fui para investment banking, saí, fui para research, trabalhei em asset management, tudo consegui conciliar na época de faculdade, quando eu ainda era estagiário. Então faz parte, assim, decisão, assim, é difícil eu não consigo dizer, não, desde criança eu sonhava que eu ia ser investment banker, fazer a fusão da Vale Petrobras, fazer a IPO da NASA com o FBI, não tem, entendeu? Então, assim, faz parte ter essa indecisão e eu acho que vocês precisam passar por alguns estágios para entender exatamente onde vocês vão parar. E eu acho assim também, mudar tá tudo bem, viu? Eu tava lá fazendo, advogando, tudo mais, a família achou que tava tudo certo, advogada da família, não. Agora eu vou trabalhar com o governo, nada a ver, comecei a fazer outra coisa. Até projeto legislativo eu fiz. Atualizei a Constituição do Estado, assim, nada a ver. Agora não, vamos mudar para outra área do direito. Tudo que tinha no direito eu fiz, gente, para chegar onde eu tô. Então, assim, e dá tempo, tá todo mundo muito jovem, dá tempo de trocar de ideia, mudar, começar de novo. Então, nem se preocupe por não ter uma certeza agora, porque você não vai ter. E, eventualmente, você vai pensar, será que tá tudo bem assim? Eu tá trabalhando da forma que eu tô, onde eu tô? Será que eu não devia fazer outra coisa? É normal. Exato. E uma coisa que a gente sempre fala, né, a gente está fazendo várias lives de carreiras mesmo, é que a prática é muito diferente da teoria. Então, às vezes, a gente se apaixona por alguma coisa na teoria, quando vê alguém fazendo, mas quando a gente pega e coloca a mão na massa é muito diferente. E vocês sabem que a gente é um grupo de negociação. Então, a gente queria saber como, na prática, vocês colocam a negociação no meio do trabalho de vocês. Porque a gente sabe que vocês têm trabalhos também diversos, para uma área que ainda é bem similar, mas a diferença prática é muito valiosa para a gente, principalmente quando a gente está tentando escolher. Então, eu queria saber um pouquinho disso de vocês. Quer começar, doutora? Tanto faz, pode começar. Acho que a gente usa para tudo, né? Negociação, não tem como. Para tudo. Aqui, você sendo específico aqui no nosso trabalho, né? Como é que funciona um projeto a gente está assessorando um cliente a vender a empresa dele para alguém. Tá? Então, desde o início, quando você precisa sentar com o cliente e propor qual que é a comissão que o banco vai cobrar, você já começa a usar isso. E é uma situação delicada, porque você não está contratado, então você não quer desagradar o cliente tendo que negociar de maneira cláusulas mais difíceis, né? Então, é uma negociação, inclusive, que talvez o cliente tenha poder sobre você, porque ele pode não te dar o negócio, né? Que é um pouco diferente da negociação mais para frente, que as partes têm mais ou menos paridade de poder, né? Nesse início, a gente já usa, né, para negociar o nosso mandato, quanto que vai ser a comissão que a gente vai cobrar, a cláusula de indenização que o banco precisa ter, a subsistência da nossa comissão depois da rescisão. Então, assim, tem algumas cláusulas de contrato que a gente precisa negociar. Andando um pouquinho para frente, a gente manda os materiais para os compradores, né? A gente monta o material da empresa, manda o material para os compradores e a gente recebe ofertas que a gente chama de ofertas não vinculantes, tá? Que basicamente é uma proposta dos compradores para nós que está sujeita a uma diligência mais completa, porque eles viram pouca coisa ainda. Essa proposta a gente tem negociação, a gente precisa sentar com o cara, entender os pontos que ele colocou, o que dá para melhorar, o que não dá, para decidir quem que a gente leva para a diligência mais completa, né? E lá no final, obviamente, aí é o suprassumo da negociação, que é o contrato final. Aí você precisa negociar contrato de compra e venda de ações ou cotas, acordo de acionistas, né? Para quem se o nosso cliente fica na empresa, a gente precisa negociar um acordo de acionistas para regular a governança, direito de saída e outras cláusulas. Então, assim, a negociação está no início, meio e fim aqui da nossa vida. Negociar prazo com o cliente pediu, eu preciso do material para depois de amanhã, você precisa ligar lá e negociar o prazo, fala, cara, o time tá sob a água aqui, não tem como fazer, então, até isso tem, então realmente é o nosso dia a dia. Do nosso lado é mais ou menos a mesma coisa, porque quando os bancos fecham o cliente, eles mandam pra gente, olha, a gente quer fazer um IPO, ou vai sair um follow-on, o prazo é esse, você fala, meu Deus, gente, esse prazo não dá, como é que vai sair esse follow-on em 2 semanas? Tem que sair porque o cliente quer, porque o mercado tá assim, e daí começam as negociações pro nosso lado, tanto para fechar também o cliente, que a gente atua tanto pro lado dos bancos, tanto para a companhia, até por isso que a gente comentou que o mercado é desse tamanhozinho, que a gente sempre vê todo mundo de novo, porque os clientes são sempre os mesmos, né? E assim, depois parte para a parte de contrato mesmo. No caso de uma oferta, a gente vai ter que negociar um PFA. Então, eu preciso negociar com outra parte. Se eu estou representando os bancos, eu preciso negociar de acordo com os interesses dos bancos, a outra parte vai estar negociando de acordo com os interesses da companhia, e a gente tem que achar um meio termo. Eu acho que dentro da parte de mercado é um pouco mais tranquilo,
Porque, no fim, a gente trabalha de uma forma, na medida do possível, integrativa. Todo mundo quer que o deal saia. Você quer que o projeto saia, que o cliente ganhe dinheiro, levante dinheiro, todo mundo quer ficar feliz. Então, por mais que existem partes de incongruência, no fim, o interesse final é o mesmo. Isso facilita um pouco o nosso trabalho. Tá todo mundo buscando que o deal saia da melhor forma possível, né? Claro que tudo de acordo com as regulamentações, de acordo com o interesse de cada parte, mas a gente negocia o tempo inteiro tudo, cada cláusula, cada linhazinha. Vocês não sabem que eu ia fazer um call de 4 horas para brigar por 3 linhas dentro de um documento de 300 páginas. Isso acontece. Obrigada, gente, pelos depoimentos. Agora, uma pergunta que eu acho que aflige muitas pessoas que se interessam pela área de mercado, que é que a gente ouve muito falar de uma rotina muito maçante, muito estressante, trabalho o dia inteiro, vira noites, e a gente queria saber mesmo assim, vale a pena trabalhar em mercado? E outra dúvida também, é possível conciliar uma vida com esse tipo de trabalho? Olha, vou falar do meu lado. Bom, eu trabalho no escritório americano, né? Então é um pouco diferente de trabalhar no escritório brasileiro por conta do tamanho da nossa equipe. A nossa equipe, a gente é um dos escritórios que mais pega deal no Brasil e é uma equipe com 11 advogados. Então a gente não tem aquela equipe enorme para fazer due diligence, para um tá no call, um tá cuidando disso, outro tá cuidando daquilo. Normalmente em um projeto é um sócio, 1 ou 2 advogados cuidando. Então tem muita coisa. Às vezes você tá em 8 projetos, às vezes você tá em 5 projetos. Então claro que a gente atua de acordo com o mercado, então às vezes o mercado tá bom e daí tá tudo pegando fogo, às vezes os deals começam a morrer, depois eles voltam, e faz parte da nossa vida. É pesado? É pesado, assim, eu trabalho umas 12 horas em média por dia, hoje eu dormi 2 horas e meia de ontem para hoje, porque um deal que ia sair na sexta, puxaram um deal para sair ontem, tinha que lançar antes de abrir o mercado, e eu estava liderando deal, então, assim, aí você não dorme e faz parte. É todo dia? Não é todo dia. É com frequência? Sim, é com frequência. Dá para conciliar com a vida? Eu sou uma pessoa super ativa, ligada no 320, eu consigo. Eu saio, vejo família, converso, vou almoçar, eu durmo pouco. Eu gostaria de dormir mais. Mas, na medida do possível, dá sim para ter uma vida. É estressante? Você lida com pressão? Lida, porque você está lidando com os clientes, assim, hoje, sei lá, 3 horas da manhã, banco ligando, cliente ligando, todo mundo, o que faz, o que aquilo, vai entrar esse número, vai fazer o quê? Gente, vai lançar amanhã, vocês estão entrando coisa. É uma pressão? É uma pressão. É um estresse? É um estresse. Mas eu adoro, acho que vale muito a pena. Acordei hoje, tinha vários jornais falando do deal que eu estava virando a madrugada, acho maravilhoso, adoro, gosto muito do que eu faço. Então, eu acho que vale a pena. Vou ficar aqui o resto da vida? Não sei, vamos ver, porque pode ser que daqui uns 10 anos eu vou falar, não quero mais essa vida, vou vir na praia, vender, né, assim, miçanguinha, e é isso. Por enquanto, eu adoro o que eu faço, acho que vale a pena sim, você aprende muito, você lida com pessoas muito inteligentes, que gostam do que faz também, que estão acostumados, você entra no ritmo que você não percebe tanto, porque todo mundo vive esse ritmo. E aí você fica na tua bolha. Enfim, eu gosto muito do que eu faço, então acho que vale a pena. Eu compartilho um pouquinho a visão. Quando você começa em Investment Bank, eu vou comentar especificamente da nossa carreira aqui, né? Quando você começa, você tem 21, 22, 20. Assim, eu entendo você tem que sacrificar a sua vida pessoal, mas assim, se você quiser realmente começar ali, é 3 anos, é uma idade que, assim, você tem energia, você tem disposição. Então, assim, eu acho que a turma fala, não, eu quero qualidade de vida, mas para não fazer 3 anos de analista num banco ou numa boutique, eu acho que é demais. Qualidade de vida você vai ter, você tem 180 anos para ter qualidade de vida, esses 3 aí, você está no início de carreira. Meus pais são médicos, eu lembro o início de carreira é plantão todo dia. A vida é difícil, não tem vida fácil. Então, acho que realmente, eu acho que vale a pena, e especificamente na nossa área, para o mercado financeiro, eu acho que ela abre uma gama bem ampla de opções depois, né? Tem muita gente que faz os 3 anos de analista e vai fazer outra coisa, vai para private equity, vai para asset management. Trader é mais difícil porque são carreiras muito diferentes, né? Vai para research. Então, assim, eu acho que é uma carreira que ela te põe numa forma muito boa, tá? Porque quando você sai da faculdade, você não tem muito parâmetro do que é um bom trabalho, tá? Tem pessoas que têm estándares diferentes de qualidade de trabalho, não é porque são boas ou ruins, não é que elas têm a referência. Elas acham, porra, eu revisar 2 vezes o material, ou revisar meia vez, tá bom.
o investment bank, eu imagino que, obviamente, o Milbank também lá, e a carreira desses grandes escritórios seja parecido, ele te dá uma barra alta de exigência, tá? Porque o cliente não é chato, o cliente é exigente, tá? Ele está no papel dele, efetivamente, de pedir o melhor serviço, né? E você lida com transações, eventualmente, são grandes. Aqui, quando a gente vende uma empresa, a pressão ela vem porque é um negócio irreversível, você vendeu, está vendido, não tem como voltar atrás, e você tem uma assimetria de informação dos dois lados. O comprador não sabe exatamente o que tem na empresa do vendedor, só o vendedor sabe e, obviamente, ele negocia sabendo. Então, assim, dado que é um negócio irreversível, você tem uma assimetria de informação e os valores são altos, você tem uma exigência natural de que as coisas sejam muito bem feitas. Então, outras áreas, inclusive, chamam pessoas aqui que saem de investment banking exatamente por conta dessa ética de trabalho que a carreira dá, né? O como trabalhar. Aqui é menos importante, você vai aprender finanças, vai trabalhar com setores diferentes, mas é o como trabalhar, qual é o standard de trabalho que é alto, ou pelo menos um bom standard para entregar para cliente. Então eu recomendo, as horas são difíceis, tá? Eu sobrevivi, estou aqui, trabalhei 3, 4 anos como analista na Merrill Lynch. A turma do Itaú não ouvi de ninguém que morreu até hoje. Então, assim, vai todo mundo sobreviver e você sai, eu acho, muito bem preparado para fazer outras coisas. Tem muita gente que quer ir para startup, muita gente de investment banking sai da nossa carreira e vai abrir startup, vai trabalhar em startup. Então, assim, eu recomendo os primeiros 3 anos e, obviamente, a continuidade se você gostou mesmo da carreira, né? Eu acho que vocês falaram uma coisa muito interessante, que nenhuma carreira é fácil, né? E justamente uma coisa que a gente vê demais hoje em dia é falando muito de saúde mental, em especial no âmbito da faculdade. Eu não sei como vocês lidaram assim com isso para conciliar com estudos e tudo mais, porque é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco perdido. Se a gente dá prioridade para a academia no momento em que a gente está estudando, se a gente já se debruça em um trabalho difícil mesmo durante a própria faculdade, o que vocês acham sobre isso? Se é conciliável, como vocês disseram, mas tem algum tempo correto para fazer isso? Deveria ser durante a faculdade, esperar um pouco mais? Vocês pensam sobre isso ou vocês têm uma visão mais caso a caso? Eu acho o seguinte, eu acho que às vezes o tema de saúde mental está muito em voga, acho que a pandemia ela agravou demais isso, tá? Porque as pessoas acham que são felizes ficando em casa sozinhas, mas elas não têm dificuldade de acreditar que elas são. Então, acho que o tema de saúde mental hoje ele tá bastante em voga, eu acho que bastante por conta da pandemia. Eu não acho, tá, esse tema que é mimimi, eu acho que é super importante, acho que as pessoas têm que tratar disso. Eu também acho que as pessoas são o que elas acreditam que podem ser, tá? E talvez seja uma frase bonita. Mas se você acredita que você é capaz de fazer isso, você tem que ir lá e fazer. Se você ficar se privando de fazer as coisas porque você acha difícil, você não vai fazer nada muito significativo na vida. Tá? Então, eu acho que faz parte, é estressante, mas assim, você tem que também levantar e falar, cara, eu quero esse meu objetivo, eu vou para frente, vamos para cima. Então, acho que essa é a minha visão. Tem que, obviamente, tem que ter seu tempo, tem que fazer as coisas que você gosta, mas, como eu falei, eu acho que faz parte também você passar um perrengue ali no início de carreira, se você quiser ser alguma coisa, fazer coisas relevantes na vida, né? Então, eu entendo o argumento, mas eu acho também que a gente precisa ter um mindset positivo para as coisas, né? Eu acho que tem que começar a estagiar o mais rápido possível, tá? É claro, a faculdade, ela exige, mas, pessoal, também são 5 horas de aula por dia, 4 horas de aula, ninguém passa a tarde ou a noite inteira estudando. Então, acho que tem que começar assim que possível. Eu, quando estava no direito, comecei a estagiar desde o segundo ano em várias de fazenda pública, criminal, como eu estava comentando com vocês. Na Merrill Lynch, JP Morgan, foi tudo na época de faculdade, e dá para conciliar, tá? Assim, cara, talvez você não vai ser o quadro de honra da GV, mas você vai estar muito bem posicionado para continuar no mercado, né? Eu concordo. Eu acho que quanto antes começar estágio, melhor. Porque você tem uma bandeira quando você é estágio, que é assim, eu posso cometer erros, que afinal eu sou estagiário. E você não vai ter depois. E as pessoas não vão te dar essa oportunidade de errar. Elas vão esperar que você já sabe, você já é formado. E muito do teu trabalho, da ética de trabalho, como lidar com pessoas, a parte interpessoal, você vai aprender no dia a dia. Você vai aprender trabalhando, você não vai aprender na academia. E isso faz uma diferença muito grande na pessoa que você pega um primeiro ou um segundo ano, que tem uma bagagem, que sabe lidar com o cliente, que você não fica com medo que vai fazer uma coisa errada, porque já testou, já foi estagiário lá atrás. E assim, é bem isso. A faculdade é pesadinha? Mas, gente, a maioria das pessoas estudam na época da prova, então fora dessa época você consegue muito bem fazer um estágio, conciliar. É até bom que você já ir treinando, que depois você vai trabalhar muito mais do que você estudava na faculdade, dependendo da carreira que você for seguir.
E assim, dá sim para ir bem na universidade, fazer um bom estágio e aproveita a chance de poder errar, porque depois você não vai poder errar, você vai ter uma pressão muito maior e as pessoas não dão tanta credibilidade para quem chega, se formou e aí, você não começou nada, você não fez nada, você não fez estágio, mas por quê? Me explica. E às vezes você não é interessante você ter que se explicar o porquê que você não se colocou no mercado, sabe? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, a oportunidade de estagiar. Até porque você pode entrar em lugares que você não entraria depois na minha área. Por exemplo, no escritório grande de advocacia brasileiro, por exemplo, é muito mais fácil entrar pela porta de estagiário e se converter como efetivo do que depois chegar no terceiro ano e falar: oi, escritório gigantesco, fulaninho, eu sou ciclano, vocês nunca ouviram falar de mim, mas me contrata. É muito mais difícil. A porta de estagiário é uma porta um pouco mais fácil de acessar. Então, eu acho que tem que tirar vantagem de tudo que você puder para, enfim, começar a tua carreira e iniciar de uma forma legal. Pessoal, voltando um pouco aqui para o assunto da negociação, a gente gostaria, uma coisa que a gente conversa muito no Pronamp é sobre como o conceito de negociação foi modificado ao longo do tempo. Então, antes a gente escutava muito a negociação como algo competitivo, como uma das partes querendo realmente puxar o tapete da outra, uma vencendo e a outra perdendo. E atualmente a gente vê que esse conceito se transformou muito e atualmente a gente vê as negociações muito mais como um viés de cooperação, um viés de realmente ganha-ganha. Então, a gente queria saber quais são as estratégias que vocês utilizam quando vocês estão fazendo acordo, uma negociação complicada em que as partes elas não estão colaborando muito. Tu começa? Você começa? Eu acho que você começa. Estratégia. Bom, primeira coisa que eu converso em qualquer negociação, gente, eu sou muito tranquila e eu sempre penso que a pessoa do outro lado é uma pessoa também, que também está estressada, que chegou com os pontos dela, que já tem a lista na cabeça dela o que ela ou o cliente dela precisa, então já tem aquele checklist, tipo, isso dá para abrir mão, isso aqui não dá, até aqui eu vou, até aqui não vai. Então, primeira coisa, em qualquer negociação, eu sempre chego: oi, tudo bem? Eu sou simpática, eu sou do interior, eu sou tranquila. Quebrar um pouco o clima tenso de negociação, seja parte de um start muito legal, seja parte das pessoas querendo ser legal com você, querendo te ajudar, querendo chegar no meio termo. Você chega numa negociação, outra pessoa do outro lado já começa sendo arrogante, já começa sendo difícil, fala: meu Deus, vou demorar mais tempo para resolver a mesma coisa que eu poderia resolver mais rápido, só porque a outra parte é difícil. Isso não é bom para cliente que paga em horas, não é bom para ninguém. É assim que eu parto de qualquer princípio de negociação e, claro, sempre tento imaginar qual que é o budget da pessoa, o que ela está querendo, o que ela está buscando, o que provavelmente é, assim, inegociável para essa parte e para mim é negociável. Onde a gente pode chegar no meio termo, né? Acho que realmente mudou muito a forma de negociação, a forma em mercado, como eu já tinha comentado anterior, a gente está todo mundo buscando a mesma finalidade, então isso facilita um pouco na hora da nossa negociação. Não, concordo 100%. A turma tem a visão de filme, né, de negociação, que é aquela bateção de mão em mesa, gritaria, xingar, isso não existe, tá, pessoal, na vida real. Eu vou contar aqui um exemplo em que a gente chegou próximo disso, mas, de novo, é um exemplo em vários anos de carreira, né. Então eu concordo 100%. E você vai encontrar, as mesmas pessoas com quem você está falando hoje, você vai encontrar depois de amanhã, vai encontrar outro dia, eventualmente o cara já foi seu cliente. Então, assim, você não consegue ter um espírito agressivo, porque você cria reatividade do outro lado e você cria muitos problemas nas próximas negociações. Então, eu acho que esse mito aí, ele precisa cair, de que a negociação ela é gritaria e dedo no olho, tá? Tentando trazer aqui exemplos específicos, né, aproveitando, acho que vocês aprendem bastante técnica aí nos estudos, e na minha época, na minha faculdade, a gente não tinha, eu acabei lendo alguns livros ao longo do tempo, então, obviamente tem o Getting to Yes, talvez a lição 0 lá do livro, talvez seja: trate as emoções antes do problema, tá? Isso é fundamental. A gente, às vezes você negligencia o estado em que outras pessoas estão, às vezes elas estão indignadas, às vezes elas acham que elas não estão sendo bem tratadas, às vezes elas acham que você não está entendendo o ponto dela. Quantas vezes você não precisa parar a negociação e para falar: pessoal, a gente está aqui para fazer um negócio justo para os dois lados. Vocês vão ser atendidos, a gente vai ser atendido. Isso, assim, isso muda o clima da sala. Eu tive um caso em 2019, em que era uma negociação já difícil, os dois lados eram difíceis, tivemos uma reunião bem longa, 4, 5 horas, em que chegamos próximo dos insultos ali de parte a parte, e em um determinado momento o comprador falou: eu fiz a diligência, eu tenho medo de comprar a sua empresa.
tchau. Ele, assim, foi a coisa mais drástica que eu já vi. O cara levantou, saiu da mesa, pegou o jato dele e foi embora para a cidade dele. Quando você está nessa situação, você não consegue ligar para ele e falar, ô João, veja bem, vamos tentar, não tem retomar, você precisa realmente dar um tempo, você precisa ligar, você precisa escutar 3 horas de xingamento, você precisa depois ligar e escutar 2 horas de xingamento, eu vou falar, João, eu te entendo, cara, se você não quiser fazer esse negócio, tá tudo certo, então você trata a emoção, até quando ele puxou, ele falou, pô, a gente tá na hora de retomar lá, como é que a gente consegue fazer para voltar para a mesa. Ligamos para o comprador e falamos, ó, pessoal, deu problema ali, não teve esse match de pessoas, a turma realmente tá um pouco mais chateada, a gente consegue trocar quem está negociando aí do lado de vocês? E trocaram e deu certo, entendeu? Então, se você não tem essa noção de que a emoção precisa ser tratada antes, esse deal nunca vai acessar isso aí, vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, acho que isso talvez seja o primeiro exemplo, né? Talvez um segundo exemplo, né? A gente fala em acordo integrativo, né? Que é, ao invés do distributivo, que você tira valor de um para dar para o outro, acordo integrativo você cria valor no negócio e distribui o excedente para as partes, né? Tem uma cláusula muito comum, que a doutora Laís deve conhecer, que é a cláusula de performance, que a gente chama de earn-out, tá? Numa venda, que basicamente é você adicionar um valor no preço de venda ou de compra condicionado a métricas, a metas futuras, né? Então, se você tem uma proposta para vender uma empresa por R$100 e o vendedor não aceita, mas ele acha que vai crescer muito mais que o comprador acha no ano seguinte, o comprador topa pagar uns R$20 acima se o cara entregar a métrica. Então, assim, é um valor que você criou, você redistribuiu o risco, o vendedor arca com o risco de ganhar ou não aqueles R$20 e você consegue fechar o deal por conta disso. Então, assim, é claro, o earn-out tem vários problemas, alinhamento de interesse, conflito, etc., mas você resolve o problema de valuation ali no início, tá? E sem me alongar muito, tem uma última técnica que eu queria comentar com vocês, que ela parece boba, tá? Assim, vocês não vão acreditar, vocês vão falar, cara, esse Daniel, o que ele tá falando, é impossível que alguém faça isso de maneira natural, mas se vocês lerem um livro que chama Never Split the Difference, que é muito bom, o capítulo 2 ele fala, be a mirror, que vocês têm que ser um espelho do outro lado. Qual é a técnica que ele fala? Vocês estão vendo que vocês já leram, né? Então eu vou contar para vocês e depois eu conto como que ela funcionou. O que o livro fala é o seguinte, o espírito do livro é, você precisa manter o outro lado falando para ele se sentir entendido e dizer mais coisas do que ele diria se ele tivesse reativo. Esse é o princípio por trás do livro, né? Obviamente ele tenta travestir que ele era o cara do FBI, negociava com bandido e o caramba, mas é people skills na veia, o que ele ensina ali, né? Então, o Be a Mirror, o que é? É uma técnica simples, tá? Quando alguém está falando com você, você espera a pessoa terminar de falar e repete as últimas 3 palavras para ela. Tá? Então, espera ela terminar de falar, dá um tempo, repete as últimas 3 palavras. Quando eu li isso em 2019, eu falei, cara, não é possível que isso aí funcione, parece um maluco, né? Não funciona. Contei para o Guilherme, que era meu sócio, irmão de coração, te amo, Gui, tomara que esteja tudo bem com você. Contei para ele no dia seguinte, ele falou, cara, isso aí não funciona, não é possível. Eu falei, cara, vamos tentar, né? Assim, talvez funcione, né? Fomos almoçar no Coco Bambu, tá? A gente tinha uma reunião perto ali, fomos almoçar no Coco Bambu da JK e o garçom trouxe a conta. E o garçom trouxe a conta, eu olhei, R$239. Lição 2 de negociação, nunca assuma nada, sempre pergunte tudo, né? Então eu perguntei pro garçom, tava com a conta na mão, eu falei, cara, quanto é que deu a conta? Ele falou R$239,90. Eu olhei para ele e falei, R$239,90. O cara falou assim, mas se o senhor quiser, a gente consegue juntar o item 2 com o item 3 e te dar um desconto no combo. Aí eu falei, desconto no combo? Aí ele falou, e se você quiser, eu te dou um vale para você comer amanhã de graça. Entendeu? Assim, do nada, eu não acreditei que funcionou, mas isso realmente funcionou, entendeu? Então, é uma coisa que funciona demais, demais, demais. Você consegue manter alguém falando por horas, só repetindo as últimas 3 palavras, tá? Parece coisa de bobo, tá? Mas funciona, tá? Então, acho que esse é um exemplo mais mundano, mas é uma das técnicas que a gente aplica de vez em quando. Nossa, muito legal ver as técnicas assim que a gente lê nos livros, né? Às vezes só lendo fica muito abstrato. A gente pensa assim, será que isso vai funcionar? É muito legal. É muito legal ver exemplos assim. Muito obrigada. E agora minha pergunta é, qual é a principal lição que vocês tiraram na negociação durante a carreira de vocês? Assim, o que mais marcou vocês e o que vocês mais levam assim para a vida? Acho que a parte de sentimento das pessoas numa mesa de negociação, acho que é o... Você não imagina que as pessoas vão agir da forma que elas agem, porque as pessoas agem muito no impulso, no calor, no fulano vai... E essa ideia que todo mundo tem de que
a negociação é ruim, alguém quer me passar a perna, o advogado do outro lado quer me passar a perna, as pessoas estão contra mim, então vai todo mundo muito armado para uma mesa de negociação, quem não está acostumado a tanto a lidar, enfim. E vocês não têm ideia as reações que você vê, que você fala, gente, esse fulaninho, o CEO do, meu Deus, como assim? E acontece. Então, o mais importante para mim, sem dúvida, é a parte de people skills, é entender o que a pessoa quer, é deixar a pessoa confortável com você, deixar a pessoa sentir que ela está sendo ouvida, entendida, e que os interesses dela são importantes. Porque se você colocar para a pessoa e ela entender, você vai, não, ele está querendo me deixar confortável, o meu interesse vai ser ouvido. Isso aqui que eu tô... muda completamente a forma que você está negociando. E facilita a vida de todo mundo. Facilita a vida do lado de lá, do lado de cá, e dá tudo certo. Acho que para mim é isso. Eu também sou uma pessoa muito comunicativa e de pessoas, de sentir pessoas, conversar com pessoas, ter um pouco de facilidade nisso, talvez por isso. É sempre o que mais me chama atenção. Sim, não, 100% alinhado. A maior lição que eu tirei na minha vida inteira eu vou dar duas definições para vocês. Definição clássica de negociação, vocês devem saber. Discussão com o objetivo de chegar num acordo. Tá? Essa é mais ou menos a definição que a gente tem. Tem uma outra definição que não é de negociação, que basicamente é a habilidade de ter a concordância de alguém sem ter qualquer poder ou autoridade sobre aquela decisão. Essa é a definição de influência, tá? Tá no livro Influence, é do capítulo 1, entendeu? Então, você começa a perceber que a parte de social skills, saber se comunicar, mas primeiro entender e depois ser entendido, eu acho que é a maior lição que eu tive. Assim, eu era muito difícil com gente, com pessoas, né? Eu tive minha época mais negra aqui e eu acabei me acertando. Então, assim, você começa a aprender que isso é mais importante, talvez, do que saber a técnica de finanças, não sei, entendeu? Então, acho que isso é fundamental. E como a Laís falou, as pessoas veem a negociação como uma... Quando você não aceita alguma coisa, elas veem como uma afronta ao ego, tá? Elas ficam com raiva, porque elas não se sentem entendidas. E muitas vezes você vê realmente quase um ataque pessoal, né? Assim, a turma vê como um ataque pessoal, exatamente. Então, assim, você precisa... O mindset que você precisa entrar em qualquer mesa ou qualquer sala é, primeiro, tá ok em perder um negócio. Tô ok. Se esse negócio não sair, vou seguir minha vida e tá tudo certo. Isso é fundamental, porque lição número 0. Você não pode você não pode ter neediness. Você não pode precisar do negócio. Você pode querer fazer o negócio. Agora, se você precisa, você tem um attachment muito grande emocional com as questões. Então, você se sente desrespeitado e uma afronta pessoal. Então, assim, entre em qualquer negociação correndo o risco de perder. Se perder, tá tudo bem, eu vou fazer outra coisa da minha vida, tal, não sei o que lá. E o segundo você nunca controla o resultado. Nunca controla o resultado. Você consegue controlar o que você faz. Eu consigo controlar o jeito que eu me posiciono, a postura que eu tenho na mesa, o que eu vou dizer, se eu me preparei de maneira suficiente. Agora, se o outro lado vai aceitar, eu nunca vou conseguir controlar. Então, se você entra tentando convencer alguém, essa é a receita de você se envolver emocionalmente e o negócio dá errado. E a emoção é assim, você acha que você vai gritar, o outro cara vai... A negociação, você tem paridade de poder. Se você gritar, o outro lado grita mais. Não é que ele vai, não, beleza, o outro cara tá gritando comigo, tô com medo aqui, vou aceitar, entendeu? Então, acho que essa parte de... a negociação é muito mais próxima de influência do que saber efetivamente finanças, ou não sei o que lá, ou gritar mais alto, não sei o que lá. Acho que essa é a maior lição também minha que eu tive aí na vida. A gente vai aproveitar... Oh, perdão, Gu. Só um minuto. Pode falar, à vontade. A gente queria só aproveitar esse gancho que vocês falaram da people skills. A gente vê muito hoje em dia as pessoas falarem de soft skills e da importância que isso está sendo dada no mercado. A gente queria saber, tanto no âmbito profissional mesmo, como trabalhar essas habilidades, porque isso com certeza é algo que a gente não consegue dentro de um curso, de uma faculdade, e também se numa negociação tem como você fazer uma preparação prévia sobre isso, por exemplo, conhecendo o outro lado da mesa. Sim, acho que como a gente tem falado, acho que social skills aqui são fundamentais, realmente E aí é um set, né? Tem, obviamente, o saber se expressar, mas como a gente falou, você tem o saber entender. E o saber entender é importante. Existem técnicas para isso, tá? O saber entender não é ficar sentado escutando. Você tem um monte de livros sobre reflective listening, escutativa, né, no português, que você consegue ler. Eu tenho um livro que chama People Skills. O livro tem 100 páginas, não estou brincando, são 300 páginas, 100
são como você escuta alguém, tá? E aí são técnicas, tipo, você ficar repetir as 3 últimas palavras, parafrasear o que aquela pessoa falou, para parafrasear de volta, você reconhecer emoções e fatos que você está sentindo da outra pessoa, são tudo coisas que você começa a entender melhor o que o outro quer. Então, esse skill de comunicação é fundamental, porque as pessoas, elas agem pelos motivos dela, não pelos seus. Então, enquanto você não entra na mente daquele cara, entende exatamente por que ele está pedindo aquilo ali, você não vai conseguir. Questões são fundamentais. A gente acha que é bobo, o cara me propõe um preço de R$100, quem que tem coragem de perguntar, cara, mas por que você chegou em R$100? Nunca, assim, isso é muito raro alguém perguntar, e é a pergunta fundamental. Muitas vezes o cara vai dizer, cara, é o que eu acho que vale, mas algumas vezes ele vai dizer, cara, eu vi aquele problema na diligência, eu acho que precisa disso, entendeu? Então, assim, querer entender o outro e depois também saber se expressar é fundamental. Porque também, se a pessoa não te entendeu quais são as suas motivações, ela também não vai conseguir flexibilizar para chegar onde a gente precisa. Tá? Então, acho que esse skill de comunicação, para mim, é fundamental. Toda a parte de influência, né? E tem, obviamente, os tratos de influência. O cara precisa minimamente gostar de você, você precisa ser uma autoridade no que você fala, você precisa respeitar os desejos, então tem que ter algumas coisas. Então, isso aqui é fundamental, você não consegue viver sem isso no dia a dia do trabalho e, obviamente, em negociação. Concordo 100%, 100%. É isso, gente. Metade da nossa vida é ligada a como você percebe as outras pessoas, como você acha que a pessoa te percebe, qual que é o reflexo disso. Isso faz com que você se torne reativo, você decide o approach que você vai dar com aquela pessoa, como você vai lidar com ela, não só em negociação, para qualquer coisa na vida. Então, sem dúvida, é uma característica muito importante e que pode ser moldada assim. Tem vários livros sobre o assunto, tem muita técnica de como fazer a pessoa se entender, como também manter a própria calma, porque nem sempre você vai encontrar uma pessoa do outro lado que vai estar tranquila, que vai estar te tratando com respeito, como virar o jogo quando essa situação acontece. Então, é super importante. Acho que para qualquer carreira, qualquer coisa for fazer na vida, você resolver vender um suco na esquina, é importante você ter esse tipo de característica, assim. E aí, até aproveitando o gancho, essa questão de preparação ela é fundamental, e não só a preparação técnica. Então, assim, você pode chegar lá e fazer uma listinha, a gente tem que discutir esses pontos, tal, né? Mas faz a preparação também, uma visualização do que vai acontecer. O cara pode aqui... Emocional, né? Do ambiente, de como... Do ambiente, O Ronaldo, o fenômeno, ele falava que antes de jogar, ele se imaginava em lugares diferentes da área e como é que o zagueiro ia estar marcando ou dando canelada nele. Isso é o Ronaldo, entendeu? Se o Ronaldo faz isso, imagina o que a gente não tem que fazer. Então, eu acho que faz parte você também, inclusive, se imaginar situações que podem acontecer e como é que você vai reagir. Acho que essa é a melhor maneira de se preparar. Ter a parte, obviamente, de argumentação, mas também pensar o que pode acontecer e como você vai reagir. Eu já li uns textos dizendo que é ótimo começar as negociações com uma rodada, talvez de comida, de algum lanche. Parece que isso deixa as pessoas felizes. Um comentário rapidinho, vocês recomendariam? Não, tem até a questão talvez está super ingrained aqui no nosso cérebro, a questão da reciprocidade. Tá? Então, assim, a não ser que a pessoa tenha traços de psicopatia e seja realmente patológico, ela tende a ser recíproco nas coisas que você oferece. Então, você vai lá, pega um café, a pessoa ela fica com aquilo, por mais que racionalmente ela fale, o cara, café eu também poderia levantar e pegar. Ele fica com aquela dívida moral, entendeu? Então, isso funciona. Cara, não dá pra dizer que o cara vai topar, dobrar o preço porque eu dei um café pro cara, mas com certeza ele fica mais propenso a entender. E elogio, acho que elogio ao outro lado é super importante. O cara fez um bom argumento, porque as pessoas têm medo, quando se fala, eu vou parafrasear, vou dizer para ele o que ele me falou, pode parecer que eu estou aceitando o que ele falou, não é exatamente isso, tá? Então, se você elogia o argumento do cara, isso aqui é empírico, a gente vê, se elogia o cara, ele não fica mais confiante de que o próximo vai funcionar, ele fica lisonjeado, ele fala, realmente eu estou sendo, entendeu? Então, elogiar o outro lado também faz parte, se você acha que o argumento é bom. Tem um professor de negociações que já visitou a gente aqui uma vez, diz ele que estava numa rodada de negociações internacionais e teve uma diplomata específica que trouxe uma cestinha de bombom e deu para todo mundo. Depois que ela deu essa cestinha de bombom, ninguém recusava nada para ela na negociação. Então, tipo assim, deu super certo. Mas acontece. O maior negociador, não estou dizendo que eu gosto dele, tá? Mas o maior negociador, talvez, da política atual é o Lula. Não tem como negar. O cara é esperto, pelo menos ele é, né?
O Valor reportou hoje uma entrevista que ele deu numa rádio do interior, que ele fala assim, cara, o Brasil agora precisa de conciliação, precisa de político que vá negociar com os adversários e vai fazer uma coalizão, etc. Ele falou, cara, e aí ele critica um pouco a Dilma, fala que a Dilma não tinha essa habilidade, e ele fala, cara, eu sou aquele tipo de político que se eu entro numa sala de negociação, o cara conta uma piada que eu já conheço, eu não falo, essa piada eu já conheço. Eu rio e peço pro cara contar de novo, entendeu? Então isso faz parte, esse negócio de você deixar outra pessoa bem querida, faz super parte da negociação. Não estou dizendo que o cara vai dobrar o preço, como eu falei, mas as coisas ficam mais fáceis. Tem que ter traquejo, tem que ler o ambiente, tem que jogar o jogo, gente, faz parte. Ótimo. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre comunicação, habilidades humanas mesmo, queria perguntar para vocês, e especialmente vocês que já tiveram muitas experiências internacionais, passaram pela Ásia, etc. Barreiras culturais, qual que é o tamanho do problema para vocês? Porque a gente sabe que a língua não é a única dificuldade na hora de se comunicar. Tem questões culturais também que precisam ser abordadas. Como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia de vocês e como vocês resolvem esse tipo de problema? Acho que você tem que entender mais ou menos com quem você vai falar, né? A partir do momento que eu vou fazer uma reunião com um advogado da Áustria, eu tenho que entender que vai ser um pouco diferente, que a dinâmica vai ser diferente, que eu preciso me portar de uma forma diferente para eu ser respeitada da forma com que eu espero, né? E que a reunião aconteça, enfim. Acontecem coisas inusitadas. Eu já vi umas coisas numa reunião que eu falei, o que ele tá... Porque... Oi, da onde que chegou nisso aqui? Por que ele fez esse comentário? As pessoas têm percepções diferentes da forma com que a gente age. Eu tento ser o mais neutra possível, o que é difícil, porque eu sou super expansiva e tudo mais, mas eu tento ser mais neutra quando eu estou tratando com gente de outra nacionalidade, pessoas que eu ainda não lidei, que é a primeira vez que eu estou conversando, que não me conhecem, até para não se assustarem, para não deixar a pessoa se sentindo intimidada. Eu morei na Ásia 1 ano, eu sei o quanto a diferença cultural assim, sentar numa mesa e fechar um negócio ou não. Eu vou fazer com que a outra parte levantar. Mas eu fiz tudo certinho, tá tudo dentro do protocolo, foi tudo bonitinho, eu estruturei o negócio, é bom para outra parte. Por que ela tá levantando? Porque você não terminou de comer a comidinha que ela te ofereceu. E isso é desrespeito na cultura deles. Porque você olhou, assim, são coisas pequenas, são detalhes que fazem diferença. Então, você vai fazer uma reunião com alguém do país XYZ, estuda, se prepara. Preparação é tudo. Você vai muito mais confortável para essa reunião, porque você já tem uma noção do que pode acontecer ou não. E, assim, faz diferença. Coisinhas pequenas. Cumprimentou e deu a mão? Em algumas situações pode, em alguns países não. Quando eu fui para Abu Dhabi, eu, mulher, se eu desse a mão para alguém, imagina, não podia. Então, era até meio complicado para mim, né? Eu chegava, oi, tudo bem? Desculpa, toda contida. É assim, tô lidando com outra cultura, eu vou dançar a dança, né? Em Roma, como os romanos. Sim, não, concordo 100%. Eu acho a língua uma barreira gigantesca, tá? Você saber se expressar bem em inglês como você se expressa em português é impossível, tá? Então, exceto a doutora Laís que morou lá fora, eu fiz só um cursinho no Canadá em algum momento, tá? Então, isso é muito difícil, você não consegue expressar direito das coisas que você quer falar. As palavras, obviamente, você usa as 800 que são mais comuns, mas, pô, às vezes você precisa falar alguma coisa mais específica e você não tem a palavra. Então, acho que a língua é uma barreira gigantesca. Os hábitos culturais, esse negócio de, pô, você divide a refeição, não divide, você pode negociar comendo ou não, isso pode trazer algum desconforto. Obviamente, o mundo globalizado, a turma fica mais padrão ali, a turma tende a convergir para um normal do que se faz, né? E eu acho que tem talvez dois fatores, eu acho que o primeiro, dois fatores adicionais, eu acho que o primeiro é uma diferença cultural em relação a conforto no conflito. Tá, eu acho que existem algumas culturas que o cara não tem problema nenhum em falar, cara, isso aqui que você está me propondo não tem nenhum sentido. E tá tudo bem, sabe? O cara realmente ele fala daquela forma. Eu não vou individualizar quais povos têm essas culturas, mas obviamente os latinos eles têm uma propensão a ser mais agradável, né? Então, assim, a gente tem essa talvez essa primeira, então, conforto em entrar em conflito nas coisas, que o latino tem menos. E eu acho que o segundo, pensando aqui um pouquinho na velocidade de tomada de decisão, existem alguns, não sei se é cultural ou se é uma coincidência da vida, mas alguns países com quem eu discuti, eles são mais rápidos em decisão. Os caras, porra, é isso aí, vamos embora, vamos fazer, tal, são mais pragmáticos. Existem outros que até
o contrato final, você não sabe se o deal está indo para frente. Sabe, você parece que você discute os mesmos pontos, vai indo, demora pra caramba, fica 2 anos em diligência, a integração cultural das empresas é mais importante do que preço ou termos, então assim, existem talvez esses 2 eixos, o primeiro, conforto em conflito, e o segundo de velocidade de decisão, que também mudam bastante aí como a gente faz as negociações. São muitas nuances, né? A língua é apenas uma porta de entrada, né? Realmente a gente acha que aprende mais na prática, assim. E obrigada pelas dicas também. E agora eu gostaria de perguntar também algumas dicas para quem quer seguir na carreira de vocês. Cursos, certificações, que área do estágio procurar. O que é que você acha, assim, que vocês acham que poderia servir de guia, assim, para a gente? Algumas dicas nesse sentido. Tá, para mercado financeiro, assim, existem 2 viés, né? Dá para você trabalhar em escritório como advogada, né? Escritório brasileiro, tem vários escritórios muito bons, que estão sempre nos deals, que estão muito acostumados a lidar com essa loucura que é trabalhar com o mercado, IPOs, follow-ons, bonds, enfim. Se você já quer ir para uma parte internacional, que é a área que eu faço, porque hoje eu nem posso atuar com legislação brasileira, né? A gente só faz a parte internacional mesmo. Daí, em questão de certificação, você faz JD, que é direito nos Estados Unidos, ou você pode fazer mestrado lá fora, que é o LLM, né? Depois que você terminou o direito no Brasil. Depois disso, você pode conseguir a certificação de fazer a prova do BA. Daí você vai estar liberado para fazer diretamente depois do LLM, ou na Califórnia ou em Nova York. Claro que se você quer mercado financeiro, Nova York é um pouco mais interessante, porque o mundo inteiro acaba... empresas brasileiras estão listadas na Bolsa, empresas gringas todas estão listadas, ou estão buscando investidores internacionais, então é sempre bom ter uma certificação de lá. Em termos de certificação, é esse o processo. É claro que o processo é super longo, burocrático, a prova é super difícil, enfim... Mas no fim dá tudo certo. Se alguém tiver interesse, fala comigo depois. Eu passo as dicas e dá tudo certo. Sim, aqui na nossa carreira, eu acho que a turma costuma recrutar estudantes de administração e economia, direito também. No Itaú a gente tem alguns exemplos, que eu acabei fazendo direito de administração, mas a gente teve o Tomás, por exemplo, que foi meu contemporâneo da faculdade de direito, a Mirella. Então, assim, eu acho que se você faz direito e quer entrar em investment banking, eu acho que é super possível. A dica 0 que eu dou é sejam carudos, tá? Assim, realmente precisa encher o saco no LinkedIn, mandar mensagem, precisa ir atrás do que você quer, tá? Então, acho que é fundamental. Se quer trabalhar em investment banking, enche o saco, pô. O investment banking é o boutique de fusões e aquisições também, né? São trabalhos parecidos. Eu acho que tem que ir atrás do que vocês quiserem, tá? Em termos de cursos, eu fiz... depois da faculdade, eu não fiz nenhum. Na faculdade eu fazia tudo que aparecia, fiz um curso de esquina, de finanças. Eu esqueci de contar, isso aí é uma história. Quando eu terminei direito, eu falei, cara, eu quero ir pro mercado financeiro, meu Deus do céu, eu nasci para isso, pô, fusão da Vale com a Petrobras, tal, não sei o que lá. Eu comecei a prestar concurso para banco, tá? E aí eu lembro até hoje, em 2009 ou 2010, eu fui entrevistar lá na Goldman Sachs, na área de research. Assim, foi a vez que eu mais fui humilhado na minha vida. Assim, a menina do RH, ela entrou nisso e falou, vão ser 3 grupos diferentes, de indústrias diferentes para te entrevistar. Entrou o primeiro grupo, saiu, voltou a menina do RH, falou, meu amigo, você precisa se preparar mais para a próxima. Então, assim, eu saí de lá humilhado, tá? Eu saí de lá, não sabia nem o que fazer. Eu falei, cara, eu vou precisar estudar de tudo. Então, eu comecei a ler livro pra caramba. E o que a gente precisa na nossa atividade, eu li Fronteira Eficiente de Markowitz, Portfólio Eficiente, eu lia livro de trade, mercado eficiente, assim, não precisa disso tudo. Para a nossa carreira aqui, vocês precisam saber contabilidade, e aí a contabilidade básica, compra o livro acho que Silvio Martins, o professor da FEC, tem um livro bom sobre isso, e um livro de finanças corporativas. Aí tem o Brigham, o Briley, esses caras todos aí que escrevem. É um livro longo? Mas, pô, se ler de capa a capa, você sabe exatamente o que a gente precisa para estar aqui. Tá? Então, eu não tenho nenhum curso para recomendar, mas se você faz direito, que você leia um livro de contabilidade básica e um de finanças corporativas. É uma dica boa, se alguém quiser entrar para escritório internacional. Chama o pessoal para tomar um café. Gente, vocês não sabem o que é o poder de um café. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é fulaninho, eu sou estudante. Ser estudante também, te dá um aval
ai, tudo bem, vamos conversar com os novos futuros talentos dessa vida. Então aproveita disso e chama para tomar um café. Eu morria de vergonha. Quando me falaram essa primeira vez, eu falei, imagina, o que vão achar de mim? Eu vou lá chamar a pessoa para tomar um café que eu não conheço. O quê? O que sai de contratação por conta de um cafezinho, vocês não... Assim, nos Estados Unidos é muito, muito comum. E as pessoas param, elas descem 15 minutos, 10 minutos, descem no Starbucks, tomam um café com você, sabe teu nome, lembra de você, faz toda a diferença, porque você tem um tete-a-tete, você mandou um currículo, gente. 1 minuto a pessoa olhou, legal, mas tudo bem, nem lembro. Não grava no meu dia a dia, corrido, que eu vi 2 currículos, 3 currículos, 5 currículos. Não faz diferença no meu dia. Agora, sentar e tomar um café faz. Ter um contato visual com uma pessoa faz. Então, chega, toma um café, pega na mão, olha, tudo bem, acompanha seu trabalho, nossa, que legal. Eu, quando crescer, quero ser assim, parecido. Tem alguma dica? E peçam para as pessoas contarem sobre as experiências delas. Se tem uma coisa que qualquer ser humano gosta de fazer, é contar a história, contar o que fez. As pessoas ficam felizes em lembrar a sua carreira, em lembrar por onde passou, em contar o que fez. E elas vão gostar de você, porque você está perguntando, sem contar que é super interessante. Você vai ficar sabendo de cada coisa muito interessante. Então, não tenha vergonha de chamar as pessoas para tomar um café. Acho que a coisa que a gente mais gosta é receber elogio e falar sobre si mesmo, né? Então, utilize isso no café com o interlocutor. Dá certo. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer muito no Pronemp, de realmente ser amigo dos nossos convidados. Porque eles são pessoas como a gente, né? Às vezes a gente tá na faculdade e admira muito a pessoa e acha que ela é de outro mundo, quase. Mas ela começou assim como a gente, no mesmo curso que a gente, talvez, em um curso um pouco diferente, mas com experiências similares. E a dificuldade vem para todos, mas saber como enfrentar elas e ver essa história de outras pessoas é muito legal. E eu concordo demais que, assim, quando você se aproxime, quando você demonstra que você tem interesse, só isso é um passo muito grande que vai te diferenciar de muitas pessoas. Porque tem muita gente boa, isso a gente sabe, né? Na faculdade, todo mundo aqui vai ter vários colegas bons. Mas essa questão pessoal de conseguir chegar até onde você quer está muito vinculada ao que você faz também. Como você corre atrás, e correr atrás é muito disso. É de chegar e conversar, sabe? Chegar e falar, eu tenho interesse nisso. Porque às vezes tem tanta gente querendo contratar, mas nem sabe que você está querendo aquilo. Então, eu acho muito importante, muito mesmo. E eu fico muito feliz que vocês, inclusive, se disponibilizam para isso. Ontem, nós aqui do grupo tivemos uma reunião com o Marden. Não sei se vocês conhecem o Marden Barbosa. Ele trabalha também com direito internacional bastante. Ele estudou em Harvard, inclusive. E ele trabalha muito com negociação. E a gente viu que ele estava tão interessado no grupo que a gente acabou falando, não, vamos fazer um projeto juntos, então. Se você gostou da gente, a gente gostou mais ainda de você. Vamos pegar e pensar em algo diferente. E a gente está pensando, inclusive, em fazer uma revista com pequenos artigos de quem a gente convidou, inclusive vocês, assim, se quiserem um dia escreverem 1 ou 2 páginas sobre um relato de algum tema, vai ser super legal. E eu acho que é muito sobre isso, de conversar, de abrir e pensar. Porque ideias saem de conversas pouco planejadas, eu diria. A criatividade é isso, né? Sair de uma conversa comum para pensar em algo muito diferente. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo que vocês tenham essa visão também. Não, você tem toda razão. A gente queria, assim, para ir fechando, perguntar para vocês, a gente sempre faz essa pergunta para os convidados, que o pessoal sempre pede para a gente, se vocês teriam indicações de leitura. E aqui, primeiro no momento, em questões profissionais e de carreira, e o segundo momento, leituras que não tenham nada a ver com isso também. Inclusive, a gente se surpreende, cada convidado que vem sugere leituras bem diversas e como o grupo é bem interdisciplinar, a gente gosta de fazer esse pedido. Leitura sobre... desculpa, deixa eu não olhar para esse e-mail, eu já respondo. Leitura sobre negociações. Gente, tem os artigos da Harvard Business School, são muito bons. Dá para você pagar e ter acesso a todos eles. Eles são pequenininhos, eles têm artigos sobre leadership, que é assim, a parte de liderança corporativa é muito legal. Ajuda mesmo a formar líderes, a entender qual que é o approach legal ou não para você coordenar uma equipe, para você lidar com pessoas de modo geral. A gente falou muito de soft skills, assim,
São artigos pequenininhos, com vários briefings. No final tem até um resuminho que é tipo, se você não entendeu aqui, tá? Para você entender. Muito simples, muito fácil, dá para ler rapidinho em qualquer momento. Tem que comprar em dólar, mas não é tão caro. Tem um pouco de subsídio, você encontra no site mesmo de Harvard. Super legal. Agora, um livro aleatório. Eu vou pensar nos meus livros favoritos aí, ó. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, Jane Austen, enfim. Aí vamos. Isso. Ótimo. Eu tenho talvez alguns livros que eu li ao longo da vida e eu gosto bastante, ainda não sobre negociação, né? Acho que, primeiro de vida, eu acho que o livro zero que eu recomendo é o Mindset, tá? Ele tem uma crença fundamental que você consegue, se você tem um mindset de crescimento, você consegue chegar em qualquer lugar. Então, assim, eu achei um livro super interessante nesse sentido. Poder do Hábito, para vocês entenderem como é que você constrói a excelência na sua vida, no dia a dia, no hábito a hábito. Talvez, aí olhando um pouquinho em negociação, tem o Getting to Yes, que a turma ama, é legal pra caramba, tal, não sei o que lá, mas leiam também o que chama Start with No, que é do Jim Camp, que a premissa dele é que ele fala, cara, para negociação ir para frente, você precisa chegar no não. Porque enquanto tá todo mundo indo no sim, você não sabe exatamente se tem um acordo, né? Então, é meio a ideia por trás. Tem o Never Split the Difference, que o cara, como eu falei, ele posa de malvado, né? Não, negocio com bandido, porra, o cara da Al-Qaeda me falou aquilo ali, mas o que ele dá por trás do livro é People's Skills na veia. O cara, ele fala no início, o que me qualificou para trabalhar como investigador, como negociador para o FBI, foi ter trabalhado numa hotline para pessoas em depressão profunda que estavam buscando suicídio, entendeu? Então, ele reconhece que a negociação com um bandido malvado que o cara faz, ele usa a mesma técnica para ajudar pessoas a saírem de situações ruins. Então, acho que são esses os livros que eu recomendo, principalmente, além desses que eu mencionei, né, de contabilidade e de finanças. Recomendações excelentes, gente. Realmente, as dicas de conhecimento, como vocês compartilharam, a experiência prática de vocês foi realmente muito valioso para o grupo. Nós estamos muito felizes mesmo de ter tido essa oportunidade. Tenho certeza que todo mundo que está escutando se divertiu muito escutando. Enfim, então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Para a gente seria uma honra recebê-lo de novo. Enfim, desejar uma ótima noite a todos e finalizar essa live com muito obrigada. Obrigada a você, gente. Foi um prazer estar aqui. Sempre que quiserem convidar para bater esse papo, a gente conversa. Se quiserem tomar um café, a gente toma um café. Passando por São Paulo, dá um oi aqui. Obrigado, pessoal. Pô, muito legal estar com vocês. Como a gente falou, a gente poder contar um pouquinho, até para ajudá-los aí nas decisões difíceis que vocês têm na vida, eu acho que é super gratificante para nós. Eu queria que alguém tivesse me contado na época. Então, acho que é nosso papel aqui passar em frente o que a gente sabe. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.